Bom dia para todos vocês. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Espero que vocês estejam bem, amém? Perdoe minha voz porque eu tô com dor de garganta, mas vai dar tudo certo. Bem, hoje eu queria trazer ao coração de vocês, na verdade, Espírito Santo, a palavra que está em Lucas 13, do 1 ao 9. Então, desde o primeiro vídeo eu já falo, né? Pausa o vídeo, lê lá, volta aqui, beleza? Rapidinho, 9 versículos. Então você vai lá, lê, volta aqui. Lucas 13, capítulo 13, do 1 ao 9. Bem, contextualizando, nesses versos, nesse texto, as pessoas estavam falando com Jesus sobre a morte de alguns galileus que foram mortos por Pilatos, que era rei na época, né? E aquelas pessoas, elas estavam, não posso dizer caçoando, mas elas estavam ali falando sobre isso. E a minha pergunta é: já se achou melhor que alguém? Bem, essa gente, né, que foi falar com Jesus, eles estavam se achando superior aos galileus, mas Jesus mandou que eles se arrependessem, porque como os galileus, eles também poderiam morrer. E os galileus, eles morreram entregando culto a Deus. Então, assim como os galileus, as pessoas que estavam ali também poderiam morrer. Então, Jesus prega o quê? Arrependam-se. Arrependam-se porque exatamente o que aconteceu com eles pode acontecer com vocês. E depois disso, Jesus ele traz a parábola da figueira estéril, que é a parábola que um dono de uma vinha que tinha um pé de figueira na sua casa foi, né, lá no pé para ver se tinha algum fruto, algum figo. Mas ele vendo que não tinha, ele chamou um dos seus empregados e falou assim: corta essa árvore aí, porque já tem 3 anos que eu venho aqui e ela nunca deu fruto. Pode cortar. E o jardineiro falou assim: se o Senhor me der a oportunidade, eu quero cuidar dela, colocar adubo, aguar, tratar a terra, para depois, se não der, o Senhor pode mandar cortar, mas se der, ela permanece. E nós somos como essa árvore. E se uma árvore não dá fruto, como na palavra de Deus diz, ela não serve para nada além de ser lançada na fogueira para virar cinza. Nós precisamos dar frutos. E frutos esses que são chamados de arrependimento. Lá em Gálatas 5, nós temos, os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são os frutos de arrependimento, porque só aquele que se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, encontrou Jesus, aceitou Ele como seu Senhor, como seu Mestre, como Salvador, essa pessoa pode receber do Espírito Santo esses frutos, que é o amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, a benignidade, a fidelidade. São 9 frutos. E eles só dão numa pessoa que verdadeiramente se arrependeu. Lembra lá quando Jesus falou com essas pessoas, falou assim para elas o quê? Se arrependam. Então, para eu ter frutos, para eu ser uma árvore não como aquela figueira, não estéril, eu preciso de arrepender dos meus pecados, me arrepender das minhas atitudes más. Porque assim como os galileus, qualquer um pode morrer, estando ou não na presença de Deus. E esse jardineiro é Jesus, que insiste em nós, que insiste em que nós podemos dar frutos para o reino de Deus. Ele que nos aduba, Ele que nos trata com muito carinho, com muito amor, até que nós venhamos a dar frutos. E muitas vezes, muitos de nós não damos frutos,
porque não damos importância ao cuidado de Deus conosco. E outra coisa que o Espírito Santo me fez associar foi associar essa passagem, essa parábola com Salmos 1, que é o Salmos, né, que fala: não andem segundo os conselhos dos ímpios, não se detenham no caminho dos pecadores, não se assentem na roda dos escarnecedores. Antes, porém, que o seu prazer esteja na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Quando nós não andamos no conselho dos ímpios, quando nós não andamos no caminho dos pecadores e não nos detemos nas rodas dos escarnecedores, Jesus nos assemelha como pessoas que são como árvore perto a ribeiros de água, que as folhas não caem e que dá frutos na estação apropriada. Totalmente diferente daquela figueira que estava estéril, que não tinha frutos, que estava morta. Nós precisamos meditar na lei do Senhor, nós precisamos receber do Espírito Santo o fruto de arrependimento, os frutos de arrependimento. Apenas alguém que se arrepende verdadeiramente e que não falo de remorso, eu falo de arrependimento, que é mudança de atitude. Que remorso significa que você teve uma tristeza, mas ela foi passageira e você não trouxe mudança. Mas arrependimento quer dizer mudança. E quando a mudança vem, quando você larga tudo aquilo que você seguia antes, aí você se torna alguém que dá frutos. Você se torna aquela árvore perto de ribeiro de água, cujas folhas não caem e que dá frutos na estação apropriada. Precisamos ser essa árvore, mas para sermos ela, precisamos nos arrepender de nossas atitudes más, arrepender verdadeiramente e encontrar mudança no Senhor Jesus Cristo. Eu e você não somos capazes de nos arrepender verdadeiramente, não somos capazes de transformar nós mesmos, mas a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação de vosso entendimento. Só podemos nos arrepender de verdade quando o Espírito Santo de Deus muda o nosso pensamento, quando ele transforma a nossa realidade. Mas como alcançamos isso? Através da palavra, da meditação, que Salmos fala, né? De meditar dia e noite na palavra de Deus. E só assim nós alcançaremos frutos de arrependimento. Nós viemos a nos arrepender de verdade. Peça ao Espírito Santo hoje para que traga isso ao seu coração. Peça a Ele: Espírito Santo de Deus, traz-me os frutos de arrependimento. Me faz, Deus, realmente me arrepender de tudo e traga mudança e transformação na minha vida. Que eu venha viver o novo do Senhor. É isso que eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que nós venhamos a nos arrepender, que nós venhamos a nos tornar como aquela árvore frondosa junto a ribeiros de água e não como a figueira estéril. Que o jardineiro venha adubar e que você venha crescer na presença dele. Porque a palavra de Deus disse, que é um versículo muito especial no meu coração, que Paulo plantou, Apolo regou, mas o Senhor, Deus, dá o crescimento. E é Ele que nos dá o crescimento. Se você crer, se você se arrepender, se você entregar sua vida a Ele, você vai crescer. Glória a Deus.